Graça e paz para os amados, amém? Nós somos aqui a Igreja Ministério, a Comunidade Evangélica Ministério Azaf, presidida pelo pastor Eduardo Batista e tem como vice-presidente o pastor Alexander Lopes. Nós pedimos licença para entrar no seu lar. Nós estaremos hoje mais uma vez, dando continuidade à nossa lição, que são as lições bíblicas da CPAD, e tem como título os princípios divinos em tempos de crise. Hoje nós estamos aqui com a lição 4, que fala sobre a construção do templo e o enfrentamento que ela teve acerca da oposição. A nossa leitura bíblica, que nós tomamos como texto base, está aqui em Êxodo, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11, depois do versículo 13, 15, 16 e 21 ao 24. Diz assim: E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredade, Tabeel e outros a sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sisai, o escrivão, e outros da sua companhia, Dinaílas e Afarziquitas, Tarpelitas, Afarcitas, Arquevitas, babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandava. Teus servos, os homens daquém do rio, em tal tempo, saiba que o rei dos judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros, reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que aquela cidade, se aquela cidade se reedificar, os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim danificará a fazenda dos reis, para que se busque no livro das crônicas de seus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde, danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem desta maneira, não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim, e guardai-vos de cometer erro nisso, porque cresceria a dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sisai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram a força de braço com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano do segundo reinado de Dario, rei da Pérsia. Amados, aqui como nós já lemos no texto, o altar havia sido restaurado, a festa do tabernáculo celebrada, o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia. Só a título de curiosidade, holocausto, ele significa sacrifício total. O holocausto é sacrifício total. E a vida dos judeus, como estava descrito lá, aqueles que estavam retornados no cativeiro, seguiu o que estava prescrito lá na lei mosaica, e nós sabemos que a lei foi dada a ele, ou seja, que estava descrito lá no Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, e os alicerces do templo também tinham sido lançados. E a título de curiosidade, o livro de Êxodo e o livro de Neemias, eles constituíam originalmente um único livro. Esses livros eles apareciam compilados a partir de fontes de recordações pessoais de Êxodo e Neemias. Boa parte do livro, nós veremos o livro em primeira pessoa, do singular, eu, porque
trazendo dessa maneira esses tipos de recordações, o autor ele acaba sinalizando para nós que boa parte dos acontecimentos eles estiveram presentes, e não somente foram histórias contadas, né? Uma vez que está na primeira pessoa do singular, e eles acabam se descrevendo que eles foram testemunhas, e certos acontecimentos foram testemunhas oculares daquilo que aconteceu. E a reedificação do templo, né? Quando fala de reedificação, se fala de reedificação é porque eles estavam edificando aquilo que outrora já existia e que de alguma forma já tinha sido erguido e já tinha sido edificado alguma vez. Esse acontecimento se deu na época do Ciro, né? Que Ciro ele teve bastante relevância na reconstrução do templo, uma vez que foi ele que preparou, né? Liberou os judeus para que pudessem estar retornando, para que eles pudessem edificar aquela obra que tinha sido parada. Interessante que dentro dessas situações nós vemos algumas vertentes, como por exemplo o regresso dos exilados, o trabalho da restauração. Fala também nesse livro do trabalho que foi paralisado, da reconstrução, do recomeço, da conclusão do templo, e fala também acerca de casamentos mistos, né? Eu separei aqui alguns tópicos para que nós viéssemos assim, estarmos assim, compreendendo melhor o que o autor quis explicar para que nós pudéssemos entender melhor. E aqui um fato me chamou bastante a atenção, que durante um tempo o povo ele esteve exilado, ou seja, eles estiveram em outra terra, vivendo ali como estrangeiro, fazendo muitos trabalhos forçados, e o coração deles estava no templo, principalmente os mais antigos, e não os que nasceram naquelas outras, na terra do exílio, né? E o coração deles ardia todas as vezes quando eles pensavam na liberdade que eles tinham de adorar no Senhor. E alguma hora da vida, alguma parte da história, como descrito no livro de Esdras e Neemias, por exemplo, fala que eles regressaram. Eles estavam numa terra estranha, eles estavam numa terra longínqua. E eu gostaria de salientar sobre isso, como nós estamos vivendo numa terra que não nos pertence. A gente tem que se adaptar a algumas coisas, por exemplo, os costumes daquela terra que a gente está inserido ali naquele contexto, né? Porque muitas coisas que nós fazemos em nossa terra, em terra estranha, pode servir de escândalo. Às vezes eles não têm o costume, pode ser que se escandalize. E só para que a gente entenda o contexto nos quais os judeus estavam vivendo naquela época, o contexto era mais ou menos parecido com isso. Ou seja, eles faziam tinham que fazer algo que não estava habituado, a adoração já não era mais a mesma, porque eles não tinham mais tanta liberdade religiosa, né, por estarem vivendo numa terra estranha. Ou seja, eles tinham que se adaptarem à realidade que eles estavam vivendo naquele momento. Assim também não tem sido diferente nos dias de hoje. Hoje nós temos uma grande liberdade e a gente encaixa essa liberdade que Deus deu, que Deus nos proporcionou, para a gente se adaptar à nossa realidade dentro da liberdade. Ou seja, porque hoje, até acerca disso, Paulo escreveu que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E às vezes a gente acaba confundindo essas liberdades com libertinagem. Aqui a própria lição ela vai citar no tópico primeiro, né? A partir no tópico 2, por exemplo, no primeiro não, no 2, que no 1 fala acerca do alicerce, que na reedificação, o Espírito Santo de Deus, ele, através da lição, né, porque toda a Bíblia é cristocêntrica, ela aponta para Cristo, e fala aqui no tópico 2, na parte A, que o Espírito Santo, ele quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja, e ele faz conforme a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é a nossa bússola. Nós não podemos fazer, muitas das vezes a gente até se constrange a fazermos aquilo que a gente não quer. Às vezes a pessoa não sentir no coração de fazer certo tipo de coisa, ou eu sentir de fazer isso. Na verdade, quando nós estamos caminhando na presença de Cristo, na presença de Deus, guiado pelo Espírito Santo,
a gente acaba deixando a nossa vontade um pouco de lado para que nós possamos fazer, de fato, aquilo que é a vontade de Cristo. Porque nem sempre a nossa vontade é a vontade de Cristo, e agora a vontade de Cristo é sempre uma vontade que tem que ser aplicada na nossa vida no dia a dia, porque Ele conhece, Ele tem os seus desígnios, e Ele conhece os melhores caminhos para que nós possamos prosseguir nele. E sempre que nós colocamos Cristo como primeiro em nossa vida, a nossa tendência é sermos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos, porque o Espírito Santo, ele sabe o que é melhor para nós. O próprio Jesus Cristo, quando ele estava instruindo os discípulos, os apóstolos, ele disse: o que eu faço hoje você não entende, mas você entenderás amanhã. Existem certas situações que a gente passa na nossa vida e depois de um tempo a gente vai entender que aquilo foi o melhor que Cristo preparou para que nós pudéssemos ter êxito naquilo que Ele escolheu para que nós pudéssemos fazer. Por isso que Paulo, ele quando escreve a carta aos Romanos, a partir do versículo 1, ele fala que era para, louvado seja Deus, a partir do versículo 1, ele fala que era para que nós renovássemos o nosso entendimento. Entendimento é uma palavra grega que vem de Noum. Ele começa dizendo: não vos conformeis com a coisa desse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que possais entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, muitas das coisas que a gente acha que são certas, quando a gente se converte, a gente passa a entender que aquilo é errado, e a gente tem que procurar fazer aquilo que a palavra nos manda, não aquilo que a gente acha que é o certo. Porque uma vez que a gente entrega a nossa vida para Cristo, a gente passa a ser guiado por Ele e pelo seu Santo Espírito. O Santo Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele busca gerar em nós um espírito, um sentimento de reverência pela igreja do Senhor. A igreja somos nós, que é a morada de Deus. Ou seja, uma vez reverenciando a palavra de Jesus Cristo, uma vez reverenciando os seus ensinamentos, a gente passa dessa maneira a cuidar da morada que é o nosso corpo e habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso que muitas coisas a gente não compreende, e a gente não entende a maneira como Deus quer agir, porque às vezes a gente não se encontra em sintonia com aquilo que Ele quer fazer. A gente tem que procurar entender quais são os fundamentos da nossa fé, da fé que a gente propaga, da fé que a gente segue, para que a gente possa de fato compreender aquilo que Deus quer e aquilo que Deus é. O Espírito Santo de Deus, ele quer adestrar a igreja, porque a igreja é um instrumento para a ação de Deus aqui na terra. Ou seja, a igreja, ela proporciona aos cuidados para que a gente possa viver parte do que Cristo separou para nós aqui nessa terra ainda, para que a gente possa ter aquele sentimento, aquele sentimento de paz, aquele sentimento de que nós estamos vivendo. Porque o próprio Jesus Cristo, quando ele orou pelos seus discípulos, ele disse que todos eles teriam aflições aqui na terra. Disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando ele fez uma das últimas orações, que ele disse que a paz dele ele deixava na terra: a minha paz vos deixa, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, porque a paz para o mundo é a ausência de guerra. A paz para o mundo é ausência de violência. Mas só que Cristo, ele nos ensinava que é possível, ele nos ensina até hoje, que é possível encontrar paz no meio da guerra. Interessante foi que quando os judeus, quando o povo de Deus voltou para a reconstrução do templo, eles encontraram uma forte oposição. Eles encontraram uma forte oposição na época do seu retorno, porque, na verdade, tudo que nós fazemos na nossa vida, tudo que nós procuramos assim, colocar Deus como centro das atenções e fazer a sua vontade, a gente sempre vai encontrar oposição, porque isso já vem desde lá dos primórdios. Isso não é coisa que nasceu ontem, ou não é algo que nascerá, por exemplo, amanhã. Isso sempre existiu. Ou seja, as oposições sempre existiram. E um daqueles que se opuseram, ao povo, quando o povo regressou, foram os samaritanos.
Os samaritanos, eles eram descendentes de uma mistura de gente, que eles eram um povo mesclado, né? Era um povo que havia se misturado, ou seja, eles acreditavam no Deus de Israel, mas eles também tinham alguns costumes pagãos. Eles temiam o Senhor, mas eles também temiam a outros deuses. E Deus, ele, na sua essência, ele sempre, se tem algo assim que Deus nunca suportou, foi dividir a sua glória com ninguém. Os samaritanos, como nós vemos no livro de Êxodo, no capítulo 4, entre versículo 4 e 5, a gente vê que eles não só fizeram uma forte oposição, como eles chegaram a enviar uma carta ao rei da Pérsia, fazendo acusações mentirosas contra os judeus. E o rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Ou seja, quando eles se opuseram, aí quando a gente lê, por exemplo, Êxodo capítulo 4, entre o versículo 4 e o versículo 5, a gente passa a entender por que houve aquele embate lá do Jesus com a mulher samaritana. Jesus Cristo, ele chegava no poço, né, de Jacó, poço que tinha feito lá, tinha sido um presente de Jacó, os filhos de Deus. E a gente vê que Jesus Cristo, ele para ali naquele poço e ele começa a dialogar com aquela mulher, com aquela oposição, né, devido a esse acontecimento e outros acontecimentos também dessa natureza, fizeram com que eles ficassem distantes. Até porque, como já foi dito anteriormente, os samaritanos, eles mesclaram, né, eles tinham uma descendência, né, um pezinho também, eles eram os primos distantes dos judeus, que eles se misturaram com os outros povos, não guardaram a sua árvore genealógica, e eles acabaram assim se distanciando um pouco. Havia uma certa rivalidade. Só a título de curiosidade, os samaritanos, eles eram a Samaria era a antiga capital do Reino do Norte, né, destruída pelos assírios no ano 722 a.C. E os samaritanos, eles tinham o Monte Gerizim como o único local da adoração, como local da sua adoração, e eles aceitavam o Pentateuco como livro também de regra, não como livro de regra de fé, mas não somente esse livro, como eles também aceitavam outros livros. Interessante é que aí a gente passa a compreender por que Jesus Cristo chegou, por que aquela mulher chegou para Jesus Cristo, a mulher chamada como samaritana. Ela perguntou: Senhor, é desse monte que a gente deve te adorar? E ou em Jerusalém? Aí Jesus falou: mulher, olha, vai ter hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém, porque o Pai, ele procura os verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que adoram o Espírito e aqueles que adoram em verdade. Ou seja, Jesus Cristo estava dizendo que quando acerca do local da adoração, não seria mais um local, um físico, não seria mais ligado em nenhum lugar, nem no Gerizim e nem em Jerusalém. E o local da adoração seria nós, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, né? Dessa forma que nós o adoraríamos. E interessante que essa rivalidade, ela trouxe assim, uma situação tão danosa, ainda que perdurava ainda por um grande tempo, que aquela mulher, ela se espantou. Quando Jesus Cristo, ele pediu água, a mulher dá-me água. E ela falou: como sendo tu judeu, tu pode falar comigo que eu sou samaritano? Descrito lá em João capítulo 4, porque os judeus, eles não se davam com o samaritano. Ou seja, o samaritano para eles era um rivais, né? Era um rivais declarado. Aquela mulher ficou espantada quando Jesus Cristo, ele foi até ela, e o próprio Jesus Cristo, assim porque a Bíblia se completa, a própria Bíblia explica a Bíblia, a gente vê que os discípulos, eles tinham saído ali para comprar comida, e diz o texto de João capítulo 4, versículo 4, que era necessário que Jesus, ele passasse ali por Samaria. Por que era necessário Jesus passar por aquela cidade? Porque Jesus Cristo, ele queria quebrar um paradigma. Jesus Cristo, ele queria quebrar um protocolo, né? Jesus Cristo queria que aquela mulher entendesse que ele estava retornando para trazer a ligação, ou seja, para trazer a espiritualidade que outrora ela havia perdido. Havia perdido por conta da sua religiosidade, por conta dos relacionamentos mistos. E quando ele chegou ali naquele poço, né?
naquela cidade de Samaria chamada Sicar, onde aquela mulher, os seus discípulos, como já foi dito anteriormente, ele já tinha tido ali um discurso com ela, e aquela mulher, à primeira vista, à primeira instância, ela já tinha se colocado como oposição a Cristo, e Cristo ele retrucou aquela mulher. Ah, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Aí a mulher ainda, impressionada com aquele judeu que estava se dirigindo a palavra a ela, e ela começou ali a se quebrantar. Ela falou: Senhor, eu vejo que o poço é fundo e o Senhor não tem um que tirar água. Ou seja, Jesus Cristo estava num poço, era mais ou menos meio-dia, que aquela mulher ela tinha ido ali pegar água por conta da vergonha, né? Porque dos relacionamentos nós conhecemos bem a história que ela já tinha tido anteriormente, e o fato dele não ter levado a sua vasilha, o seu vasilhame, e estar parado ali, né, como já foi dito anteriormente, quebrando o paradigma, ele estava criando uma situação, ele estava criando um relacionamento, ele estava criando uma forma de conversar com aquela mulher. Ou seja, existem certas pessoas que precisam da nossa ajuda, existem pessoas que elas querem uma mudança, mas às vezes nós, pelo grau de espiritualidade que nós temos que criar essa situação para que nós possamos chegar até aquelas pessoas, para que nós possamos ir até aquela pessoa. Nos faz lembrar também do profeta Zé, né, que se casou com a prostituta chamada Gomer, que teve lá os seus 3 filhos, Jezreel, Loami e Loruama, e aquela mulher ela voltou a fazer tudo que ela praticava anteriormente, e ela voltou para a sua vida, para a sua casa de prostituição. Em determinado momento, o profeta Zé, ele sentiu, né, foi dado uma ordem por Deus para que ele buscasse novamente a sua esposa, e ele questionou Deus acerca daquilo que ela havia feito, e não tinha sido ele que tinha criado aquela situação, e Deus, né, o Deus, nosso Deus, o Deus Israel, Yahvé, ele falou que para o profeta Zé que ela queria retornar, mas que ela não tinha força. Aí ele foi até a casa de prostituição, no qual a sua esposa tinha voltado, e ele pagou uma certa quantia para que ele trouxesse novamente a sua esposa chamada Gomer. Ou seja, Deus ele cria uma situação, e para que nós possamos, na grande parte da vez, estar resgatando aqueles que estavam perdidos, e para que a gente possa novamente estar colocando aquelas pessoas no centro da vontade de Deus. Certa vez eu fui num seminário e ouvi uma palavra muito forte ali de um pastor, reverendo Elias Cross, um homem renomado, que deu palestra em alguns lugares aí do nosso continente, em alguns países do nosso continente, já teve diversas vezes na Itália, em alguns outros países da Europa. O pastor Elias Cross, ele disse uma palavra profunda que marcou para sempre a minha caminhada de vida cristã. Ele disse que Deus ele tira o homem do mundo impuro, ele purifica o homem e coloca o homem novamente naquele mundo impuro, mas só que ele não volta a participar das impurezas, a praticar as impurezas que antes ele praticava. Pelo contrário, ele vai e tira de lá aqueles que estão fazendo ainda aquilo que ele fez no passado. Ou seja, é dessa forma que Cristo ele vai usando um para trazer o outro, né? E libertar assim dentro do que do seu caráter, né? Dentro da sua vontade espiritual, libertar outras pessoas assim como ele nos libertou um dia. E os samaritanos, eles, aqui nesse contexto do livro de Éxodo, eles tentaram frustrar o regresso, né, do povo de Deus para reconstruir, para fazer aquela reconstrução, e eles levaram um fato, que foi um fato que não foi verídico para o rei, e aquele rei que não conhecia bem aquele assunto, acabou impedindo, de alguma forma, que o povo voltasse. Mas sabe o que me chama mais atenção dentro disso tudo? Foi que o povo de Deus, né, que serviu ao Deus Israel, eles tinham uma promessa que o próprio Deus tinha falado com eles, que eles retornariam, que eles
reconstruiriam, que eles voltariam em segurança. E em algum dado momento eles deixaram de acreditar naquilo que o Deus de Israel tinha os prometido, para dar ouvido a vozes e a palavras que vieram de pessoas que não queriam que eles retornassem e que eles reconstruíssem. A gente aprende que, além da oposição sempre existir, sempre haverão pessoas que trarão uma proposta falsa a fim de nos parar. Isso já acontece já há muito tempo, não seria diferente na nossa época, nos dias atuais. A gente não se surpreende com isso, mas nós ficamos surpresos como as pessoas elas reagem quando vem uma palavra contrária à palavra de Deus. E aí, o que a gente faz? A gente dá ouvido à ordenança de Deus, aquilo que Deus nos mandou que nós fizéssemos, garantindo, como o próprio Jesus Cristo ele disse para os discípulos, como nós conhecemos ali a passagem ali da grande tempestade, que Jesus Cristo dormia na proa, né, que os ventos e as ondas quase derrubavam aquele barco, mas antes já tinha tido uma promessa. Jesus Cristo falou, passemos, ou seja, nós passaremos para outra banda. Eles não se atentaram com uma simples palavra que Jesus Cristo disse. Se Jesus Cristo ele estava chamando os seus discípulos para que eles passassem, era porque ele já estava garantindo que eles iriam do outro lado da banda, da outra parte do rio, né? Lá do lago de Genezaré, ou Tiberíades, ou o mar da Galiléia, né? Na verdade o mar ele era um lago. Genezaré, Tiberíades e mar da Galiléia são a mesma situação, o mesmo lago, ou o mesmo mar, né? Mar entre aspas, porque é um lago. É porque ele já estava garantindo com que eles chegariam. Aí a gente traz para os nossos dias atuais, para os dias de hoje, aí a gente começa a questionar muitas vezes quando Deus ele manda com que nós façamos, ele manda uma ordenança para que nós possamos cumprir a sua ordem, e a gente fica questionando, Senhor, será que eu vou chegar até o fim? Será que é verdadeiramente de Deus isso que o Senhor... Porque se Deus, querido, uma coisa eu falo para vocês, a gente tem aprendido, né, no decorrer da nossa caminhada, quando Deus ele manda, ele garante. A gente nunca pode ter desconfiança disso, e a gente nunca pode desconfiar disso, como aquele povo judeu. Eles ficaram questionando se no regresso, né, no retorno, se era Deus, se Deus de fato, ficaram até duvidando alguns deles, se Deus estaria realmente com eles. Mas Deus ele já tinha dito que estava com eles para que eles retornassem. Os judeus, interessante, é que quando houve essa oposição dos samaritanos, os judeus eles deveriam ter ido ao rei para assegurar a construção e ter certeza se aquilo de fato era verdadeiramente se o rei que estava mandando ou se ele tinha conhecimento da causa. Ou seja, simplesmente, em primeira instância, eles aceitaram aquilo que foi dito por terceiros. Ou seja, e antes disso, antes de que tomassem qualquer decisão, eles deveriam ter recorrido a Deus. Eles deveriam ter perguntado ao Senhor, Senhor, o Senhor não mandou com que eu retornasse, com que nós retornássemos, com que nós reedificássemos, porque isso está acontecendo, e Deus daria a resposta para ele, deve ser dos seus questionamentos. Não é verdade, meus amados? Muitas das vezes, a gente, fazendo uma aplicação desses acontecimentos para a nossa vida pessoal, a gente deixa com que o desânimo ele tome conta do nosso ser. E o desânimo ele tem sido uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Repare a maneira como a gente anda no meio da caminhada, eu não digo no fim. São duas coisas que eu nunca gosto de questionar, nunca procuro questionar, que é o começo e o fim. Eu gosto sempre de questionar o meio, como o profeta Zacarias ele fez. Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos. Porque é comum, no começo da caminhada,
camarada está com aquele todo vigor físico, vigor espiritual, né? Com aquele ânimo, e no final também, como ele está encerrando a carreira, é comum ele falar, como Paulo disse, né? Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E Paulo já estava no fim. Agora a gente costuma se questionar muitas vezes no meio, entendeu? Porque entre o início e o fim há um meio. Por isso que Zacarias, o profeta, ele pediu: aviva a sua obra no meio. Porque no meio, queridos, há um período percorrido entre o começo e a metade, geralmente, que está faltando para chegar ao fim. E é justamente nesse meio que começa a vir o desânimo. É justamente nesse meio que a gente começa a questionar: poxa, Senhor, se foi o Senhor mesmo que me chamou, por que tudo isso me sobreveio? Já vieram alguns questionamentos de alguns profetas, né? Ai, Senhor, o próprio Gideão mesmo, quando Deus chamou ele para uma caminhada, e ele começou a questionar acerca disso, ele dizia: Senhor, se foi o Senhor, poxa, eles ainda tinham lembranças e recordações, nós ainda recordamos do que diziam os nossos pais, ou seja, bem no meio, que é o período da caminhada. Aí a gente começa a questionar, quando a gente começa a fazer uma introspecção, aí a gente começa a perguntar, né, o que eu costumo sempre dizer, eu costumo sempre fazer essa pergunta para mim: Senhor, como eu estou hoje? Aí a gente começa a trazer a memória de quando nós começamos, do que falta para o final, e naquele meio a gente vai pedir injeção de ânimo, porque a gente muitas das vezes, meus amados, a gente não consegue andar em sintonia com a leitura da palavra, com a oração e com o jejum. A leitura da palavra nos dá conhecimento acerca de Deus, a oração nos dá intimidade, e como dizia John Wesley, eu oro não para que Deus conheça as minhas vontades, porque Deus já conhece a vontade do seu servo. Ele falou: oro e eu peço para que vocês orem, para que a gente possa entender e conhecer qual seja a vontade de Deus para a nossa vida. Ou seja, a oração é para que nós possamos compreender aquilo que Deus quer para a gente. E o jejum, a finalidade do jejum, muitas pessoas não entendem, não é para que nós venhamos a ter fome, resistir à fome daquela forma, né, insuportável, não. É acerca do controle. Porque quando nós estamos, por exemplo, separados, jejum é separação, nós começamos a questionar. Aquele povo jejuou também para Deus, jejuou a Deus, para que quando é oferecido alguma coisa para nós, como por exemplo, a gente tem vontade de comer geleia em jejum, a gente tem vontade de comer pão, mas a gente não come. Aí a gente aprende a doutrinar o nosso corpo, a gente aprende a doutrinar a nossa alma, o nosso espírito, e a gente aprende a dizer não para as coisas que nós queremos fazer. Porque quando nós lemos, por exemplo, acerca do fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, quando determinada parte de Gálatas fala, né, Paulo escrevendo a igreja aos Gálatas, ele fala acerca do domínio próprio. Domínio próprio não é para que nós não venhamos fazer aquilo que a gente não tem vontade. Não, domínio próprio é para que a gente deixe fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer. Entendeu? Para isso serve o jejum. E quando a gente começa a andar em sintonia com leitura da palavra, oração, e quando a gente começa a estar em sintonia com o jejum, aí a gente começa a encontrar aquela estatura, né? A gente começa a encontrar aquele equilíbrio e a gente começa a entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o povo, né? Interessante foi que o povo samaritano, já aqui no tópico 2, eles regozijavam-se grandemente. E os grandes conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação acerca daqueles homens, né, dos seus feitos, porque eles conseguiram temporariamente paralisar e frustrar o sonho do povo de Deus. Aí a gente faz a pergunta do dia de hoje: o que vem de fora, ou seja, o fator externo, ele tem influenciado mais internamente aquilo que Deus tem prometido, acerca daquilo que Deus tem falado que vai acontecer, acerca das coisas que Deus ele tem nos direcionado a fazermos? Porque os judeus eles ficaram desanimados, né, com aquelas palavras que vieram contrárias, porque as palavras que elas vêm contrárias, elas servem para nos desanimar, elas servem para nos fazer parar, elas servem para fazer com que nós cessemos a nossa caminhada. E é nessa hora de dificuldade, é nessa hora de adversidade que a gente busca o Senhor, que a gente coloca o nosso coração
e a nossa alma de forma sincera diante dele, para que ele venha responder os nossos questionamentos. Porque uma vez que Deus ele responde os nossos questionamentos, e uma vez que a gente volta a estarmos reconectados com ele, e entendendo qual seja a sua boa, perfeita vontade, a sua boa, perfeita e agradável vontade, a gente passa a estar novamente na sua caminhada. Interessante é que aqueles que estavam com sinceridade, eles ficaram tristes. E a sua tristeza fez com que eles buscassem a Deus em oração. E a partir dessa busca sincera em oração, eles acabaram encontrando a solução e a resposta para aquilo que eles fariam diante de todas as suas dificuldades. Ou seja, diante de uma dificuldade, diante do quebrantamento, diante de nós voltarmos, ao Deus de Israel, ao único, fiel e verdadeiro Deus, a gente acaba não encontrando atalho. A gente acaba encontrando qual seja o caminho de volta para que nós venhamos a sermos novamente crentes bem-sucedidos na sua caminhada, na nossa caminhada, na sua e na minha caminhada. Amém, irmão? A lição que nós tivemos, foi a lição 4, que fala acerca da construção, que a construção do templo, ela teve uma oposição, mas a gente vê que a alegria que aqueles samaritanos tiveram foi uma alegria temporária, foi uma alegria passageira, porque os nossos inimigos, eles podem vencer um round, como uma luta de boxe tem vários rounds, e perder um round, muitas das vezes não significa perder toda a luta, porque às vezes na derrota desse round, a gente acaba entendendo que há outros rounds para que a gente possa se reerguer e se voltar para Deus. Assim como Deus reconstruiu, assim como foi reedificado o templo e aqueles muros, que Deus ele possa estar reconstruindo a vida de cada um, daqueles que nos ouvem no dia de hoje, daqueles que procuram estarem diante dele de forma sincera. Busca Deus com sinceridade, que Deus ele vai reconstruir. Quando se fala de reconstrução, fala de trazer novamente, de reerguer aquilo que já foi construído, correto? Por isso que fala de reconstrução. Talvez a gente esteja precisando de reconstruir alguma área de nossa vida para que nós possamos ter êxito em outras áreas. Que Deus ele possa te abençoar de forma tremenda. Eu te convido também para que você que nos ouve, para que vocês possam um dia estar com a gente. Nós temos aqui nossa escola bíblica, todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, e tem sido de muito aprendizado. A escola bíblica, eu costumo dizer que é o local do debate. Aqui a gente aprende, aqui a gente questiona. Nós temos aqui uma equipe bastante gabaritada de professores altamente treinados, para que nós estejamos assim crescendo junto na graça e no conhecimento, para que nós possamos entender aquilo que verdadeiramente, de fato, Deus quer para nós. Amém, queridos? Vamos orar? E agradecer a Deus pela lição que nós tivemos no dia de hoje. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai amado, Pai Santo, Deus querido, nós agradecemos a Ti, meu Senhor, por esses poucos minutos que nós tivemos na Sua presença, meu Pai amado, estudando a Sua palavra, mas porém que foram minutos que nós tivemos com sinceridade, meu Senhor. Pai amado, viva a Sua obra, como foi dita no meio dos anos, meu Senhor. Desperte em nós novamente o desejo de estudarmos a Sua palavra, de estarmos em Sua santa e gloriosa presença. Deus amado, Pai Santo, Deus querido, que o Senhor possa abençoar, meu Pai amado, esses irmãos que estão do outro lado da tela, esses irmãos que nos ouvem, meu Senhor amado, e onde essa palavra chegar, meu Senhor, que essa palavra possa transformar a vida, assim como essa palavra transformou a minha vida um dia, meu Senhor. Seja na vida de cada um, meu Pai, na manhã desse dia, neste dia, meu Senhor. É o que nós nessa hora te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.